Bom, começando mais uma entrevista do Portal Cannabis e Saúde. Hoje, uma entrevista super especial, porque a gente vai conversar com a Luna Vargas, que é a idealizadora do Inflore, ou da Inflore, né? Uma iniciativa tão importante que traz conhecimento em relação à cannabis. Tudo bom, Luna? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo ótimo, eu fico super feliz de estar falando, né, de educação sempre, então obrigada pelo convite. Luna, conta pra gente o que é a Inflore. Então, a Inflora é a minha empresa de Uhum, educação, a ideia dela é um curso de formação de consultor canábico. uhum, Então, assim, são 10 módulos online, e aí as pessoas podem fazer de qualquer lugar do mundo. Eu tenho alunos espalhados em mais de 15 países agora. Então, não é alguma coisa focada, lógico que a maioria são de brasileiros, média de 70% estão no Brasil, né? Mas também tem muito em Portugal, muito no Canadá também, né? Que eu passei os últimos 4, 5 anos lá. E tem até na África do Sul, vários lugares, França e América Latina, no Uruguai também tem. Então, uhum. Luna, e quais são os objetivos desse curso da Inflore e quem é que pode fazer? Durante o tempo, né, que eu trabalhei no Canadá, como educadora canábica e também como curadora de produtos, eu fui desenvolvendo uma metodologia que eu apliquei durante esse tempo no Canadá, eu chamo ela da planta ao mercado. Uhum, Justamente porque para você trabalhar em qualquer área do mercado da cannabis, tocando ou não tocando a planta, você precisa conhecer a planta, conhecer, né, o que é os benefícios, né, e como funcionam os canabinoides, os terpenos e toda essa interação, o que acontece no nosso corpo, toda a parte de bioquímica, e também, claro, da sequência da produção, né, da cadeia produtiva, que vai desde o cultivo até a formulação de produto, para você conseguir ter mais noção de qualidade, de segurança, e de fazer uma matriz mental, que é tipo uma triangulação, que você precisa de fazer basicamente em qualquer área da indústria que você trabalha, que é entender o que a pessoa precisa, as possibilidades que você tem de produto, e aí juntando com o método de consumo, com o melhor, né, o uso da cannabis. Então, é essa triangulação que você faz quando você é bartender, por exemplo, ou quando você vai prescrever. Então, assim, dentre as profissões mais dos meus alunos, né, que estão mais atuando, essa parte de consultoria mesmo, eu chamo consultor canábico, é um termo mais abrangente para muitas funções. Então, é um treinamento que, a partir disso, você está habilitado a trabalhar uma série de profissões dentro da indústria, não necessariamente tocando a planta, por isso que é 100% legalizado no Brasil. Então, vai desde assim de fazer consultoria, mas também a parte de representar empresas. Então, tem muitos alunos trabalhando com representação, conversando com os médicos, conversando com os pacientes. Tem também as pessoas que fazem, que chamam de guia canábico, terapeuta canábico, essa pessoa que faz esse acompanhamento do paciente também. Muitas vezes o médico não tem tempo, né, e não tem essa dinâmica e nem a experiência com o uso da cannabis, então tem muitas pessoas no mercado fazendo esse trabalho. E por aí vai, assim, IDs também, que é uma coisa mais recente, mas que tem um mercado muito importante agora no Brasil, a gente falando de eleições, que é você ser um assessor político focado em cannabis. Então, um assessor canábico, ele vai ajudar na criação e no desenvolvimento de políticas públicas, por exemplo, tanto para o município, o estado, o Brasil. Então, acho que cada vez mais esse mercado vai abrindo, e essa é uma formação que te dá base para desenvolver qualquer outra área, incluindo uhum, marketing, incluindo sim. tudo isso. Então, basicamente, todo mundo pode fazer. Qualquer pessoa interessada no tema cannabis, no tema do universo canábico, pode fazer o curso da Inflore. Sim, eu tenho alunos de 16 anos a 70. Então, assim, eram muitas pessoas que assim, preciso de ter
segundo grau, ou preciso de ter uma Tá formação, na faculdade, ter se formado. faculdade, então não precisa, assim, porque eu faço esse trabalho de mediação, né, de pegar a ciência dura e traduzir ela para uma forma muito fácil de entender. Esse é um dos pontos, assim. E aí, qualquer pessoa que tiver interesse nesse mercado consegue aprender e também consegue visualizar melhor as possibilidades, que a gente fica muito fechado nessa ideia de que cannabis é cultivo, né? Se não puder o cultivo, quer dizer que não tem mercado. Mas o mercado é muito mais amplo que isso. Com certeza. E tu traz esse conhecimento de uma maneira muito ampla, né? Já que, além de tudo, tu é mestre em antropologia social, então dá para ver que tu traz toda essa visão muito ampla assim, para os alunos. Nesses 10 módulos, as inscrições estão abertas, com bônus especial até o dia 22 agora, né? Isso. Assim, essa é a 8ª turma, né, da Inflore, e nesse tempo, né, o que eu venho percebendo, assim, e aperfeiçoando é justamente esse desenvolvimento do conhecimento aplicado na indústria, né? Uhum. Sim, falando em indústria, em mercado, né? Existe um mercado promissor, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Em alguns países está mais avançado, em outros não. Mas aqui no Brasil, como é que tu vê? Com que olhos tu vê? Tu acha que ele é tão promissor quanto em outras partes do mundo? E seria a falta de regulamentação um entrave? Com certeza, assim, a gente está vivendo um momento, assim, né? Você falou, né? Tem vários lugares no mundo, o Canadá, por exemplo, já está mais avançado, federal, né? Em escala federal, Uruguai aí também, que foi o primeiro. Os canadenses gostam de falar que eles são o primeiro, eu falo, não, o Uruguai é primeiro. É, e aí, assim, e aí na Europa agora eu passei os últimos 6 meses fazendo uma pesquisa no mercado europeu, porque eu sempre pesquisei mercado, né? Então, dentro da antropologia e da sociologia, todas as áreas que eu trabalhei, eu pesquisava mercado justamente para poder a gente entender essa cadeia produtiva e entender como funciona, né, cada mercado. Então, dentro da indústria da cannabis do Brasil, eu vejo um potencial, inclusive, óbvio, por questões óbvias de sol, de ser América do Sul, de ter já uma indústria agro gigantesca, né? É um dos pilares da economia aqui do Brasil, não é do jeito que a gente gostaria que fosse, mas a gente tem essa cultura de cultivo. Então, assim, eu acho que, para além dessa parte, tem uma coisa assim, do brasileiro ser muito empreendedor, sabe? Assim, a cena canábica do Brasil hoje, na pré-legalização, ela é muito melhor do que na Europa, que já tá legalizada medicinal, o CBD pelo menos. Uhum. Então, porque eu acho que o brasileiro, né, eu estava conversando isso hoje num podcast, a gente não tem segurança social e isso faz da gente muito empreendedor, muito de querer chegar, ocupar. Assim, a cena portuguesa, por exemplo, é muito formada por brasileiros que estão lá, tipo, né, tomando frente mesmo da indústria. E acho que aqui a gente já tem, né, muitas startups e muitas linhas. E é bom lembrar que toda a área que não toca a planta é legalizada, é 100% legalizada no Brasil. Então, eu trabalho com educação. Isso é 100% legalizado, eu tenho conta no banco, pago imposto e tudo mais. Então, eu acho que é importante entender que esse mercado brasileiro, ele já está funcionando, já existe, inclusive com vários eventos de cannabis, com produtos no mercado, tem mais de 200 empresas gringas trabalhando aqui dentro do Brasil. E isso é um Uhum. mercado potencial gigante para representação, para investimento, para várias coisas. Uhum. Quem tiver cada vez mais capacitado vai chegar na frente nesse mercado, né? Conseguir se posicionar de uma maneira muito melhor. Com certeza, e isso é o que eu venho assim observando através dos meus alunos, né, que eles estão espalhados em muitos mercados. Então, assim, o que eu desenvolvi para mim primeiro, depois eu coloquei em prática no mercado canadense, e agora com os meus alunos eu vejo isso na prática em muitos outros mercados. Assim, o português é um exemplo desse. Meus alunos que estão no mercado português estão todos gerentes, todos atuando e tomando frente desse mercado. Lá no Canadá, igual, meus alunos entraram. Tem um aluno que entrou em 2 meses, ele estava fazendo a parte de educação da empresa. Então, é importante a gente entender também esses valores, né? Que assim, o mercado está começando,
na pré-legalização, quem entra primeiro, né, entra na frente, e é uma pré-legalização que já está rendendo muito, né? Uhum. Luna, a educação tem papel fundamental nessa regulamentação do Brasil, né? Sim, com Sem certeza, assim, dúvida. esse é um dos motivos que eu fundei a Inflora, assim. Quando eu Uhum. estava no mercado canadense, que eu via que a legalização tinha acontecido e tinha tanta falha no conhecimento da planta, do mercado, eu criei o curso da Inflora justamente para reduzir o dano do futuro da legalização do Brasil. E eu fico super feliz de ver, igual, por exemplo, esse fim de semana teve um evento grande em São Paulo, e de já ver meus alunos lá lançando marca de produtos no mercado, dando assessoria e tudo mais, porque eu tenho certeza de que ali eles estão com os princípios que são importantes para a gente estabelecer um mercado de alta qualidade. Uhum. O pessoal já está voando, esses alunos da Inflore. Estão voando, tenho Uhum. vários exemplos muito bons. Maravilha. E eu gostaria de saber, em relação especificamente ao uso medicinal. Todo o uso da Uhum. cannabis é medicinal, né? Existe bastante essa discussão, mas vamos partir desse princípio que todo uso é medicinal. Mas em relação a produtos à base de cannabis, para Uhum. fins de tratamentos de patologias e de condições, como é que o Uhum. curso toca esse assunto, que também é super importante, é uma questão de saúde pública também, né, Luna? Uhum. Ótima sua pergunta, porque assim, realmente, quando a gente analisa a cadeia produtiva da cannabis, a gente entende que é uma planta só. Então, por mais que no final, né, e principalmente as leis fazem essa distinção de um ser para fim medicinal, o outro recreacional, a lei do medicinal é diferente da recreacional, a cadeia produtiva, quando você vai, né, numa greenhouse, ver como é que eles produzem, eles não têm ali uma salinha do cultivo medicinal e a salinha do cultivo recreativo, um tem mais qualidade e menos. Não, essa distinção acontece na distribuição, é a mesma planta. Então, é importante entender que aí dentro do meu curso, eu trato a cannabis como uma planta só. E aí, se você é médico, você vai lá e você pode prescrever para o seu paciente. Se você vai trabalhar, né, num dispensário, por exemplo, como bartender, você... Você está me ouvindo? Você Estou te sumiu. ouvindo? Sim, sim, sim. Ah, tá. E se você trabalha, por exemplo, como bartender, você vai fazer a mesma análise mental que eu te falei, porém Uhum, você não pode prescrever, que você não é médico. claro. Então, e se você vai desenvolver um produto, também você precisa você precisa pensar qual é o fim, quem vai usar, que Os tipo de efeitos. patologia, dos efeitos, qual é o melhor método de consumo, mas você não vai estar prescrevendo. Então, basicamente, é por isso que essa triangulação, que eu chamo aí, ela serve para várias partes do mercado, e aí depende de cada ponta, né? Os médicos vão prescrever, os bartenders vão indicar um produto, Uhum, mas o processo, né, do conhecimento é o mesmo. uhum. Quais são os principais pilares da Inflore? Olha, os principais pilares, assim, e objetivos, primeiro, é aumentar o conhecimento dentro do mercado. Uhum, É muito ruim quando você vai, ainda mais depois de 100 anos de proibicionismo, quando você quer ter conhecimento sobre a planta e você é mal indicado. E isso pode voltar contra nós mesmos da indústria. Porque se você vai, por exemplo, num dispensário, ou no médico, ou num site, por exemplo, ou até na questão da comunicação mesmo, né? O jornalismo canábico é muito importante para poder transmitir tudo isso. Se você lê uma informação errada, se você recebe uma orientação errada, essa pode ser a diferença da pessoa falar: me falaram que cannabis era bom para fibromialgia, testei e não funcionou para mim. Então, isso pode ser uma questão de dose, isso pode ser uma questão de qualidade de produto. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, assim, os princípios e os pilares da Inflore passam por isso, assim, os meus alunos, eles estão cansados de ouvir isso, mas, assim, o meu foco é qualidade, segurança, responsabilidade e justiça social, porque a gente tem que, como, né, socióloga também, a gente tem esse entendimento de que a gente está dentro e estabelecendo um mercado que onde várias pessoas estão presas, foram presas e ainda vão ser muito mais presas
e que o foco, né, obviamente, são as pessoas pretas, e principalmente aqui no Brasil. Então, a gente, como indústria, a gente tem que entender a importância da justiça social dentro da indústria da cannabis e como reparar isso. Você acredita que existe uma chance ainda da indústria da cannabis no Brasil nascer, né? Já nasceu, mas crescer, se desenvolver, posicionada de um lugar muito mais justo, com muito mais consciência, tanto consciência de classe como consciência racial, a questão das mulheres também, por isso que tu está fazendo esse trabalho da Inflora, plantando essa semente. Então, Ótima é pergunta, isso? assim, porque assim, esse é o objetivo. Como eu te falei, é uma redução de danos, assim, porque assim, a indústria da cannabis, ela não vai ser diferente de qualquer outra indústria, porque a gente vive na mesma sociedade. As pessoas que estão nela são pessoas criadas nessa mesma sociedade patriarcal, racista, e tudo mais, e Pois é, não machista. dá para se iludir muito, né? Mas dá para Não. acreditar que é possível se posicionar de uma maneira diferente. Sim, e aí o que eu trabalho isso muito com os meus alunos também, é como a gente faz essa indústria ela tem o potencial de ser muito diferente, Uhum. de ser melhor, mas a gente tem que trabalhar para isso, e isso são ações, né? Mas eu que estou dentro desse mercado e trabalhando na indústria há 5 anos, eu posso dizer que é muito difícil para você ser uma mulher latina na América do Norte dentro desse mercado. A gente tem que, né, estudar mais vários problemas. Inclusive, eu fui Tem que embora ser do 3 vezes Canadá. melhor, então, né? Inclusive, eu saí do meu último emprego no Canadá por assédio sexual. Então, assim, são coisas que nós mulheres passamos em qualquer indústria. Na indústria da cannabis, né, eu sempre falo que a melhor parte são as pessoas, e são mesmo, assim, eu ainda tenho essa esperança, porque eu sei do grupo, né, da Inflore, que a gente chama de Inflorers, é uma galera, assim, que realmente, assim, é uma rede de apoio e de família mesmo, e de amizade que a gente não vê em todos os lugares, em todas as indústrias, mesmo porque o nosso, né, tem sempre uma paixão muito grande por essa planta e pela cultura da cannabis em geral, mas isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, não é dado, não é porque você está na indústria da cannabis que isso vai acontecer automaticamente. Então, a gente também tem que ter políticas para isso, não só dentro da empresa privada, mas também políticas públicas relacionadas a isso. Uhum. Com certeza. Além do curso da Inflora, essa iniciativa tão legal, tão incrível, parabéns pela iniciativa. Eu Uhum. gostaria de saber a tua opinião em relação ao ano eleitoral e a importância da gente dialogar sobre cannabis no Brasil. Olha, eu acho que isso é essencial, e tanto é que eu estou fazendo uma série no Instagram de cannabis na política. Porque como a gente está no ano eleitoral, numa situação tão difícil no Brasil, todos os assuntos que são um pouco mais polêmicos, eles ficam deixados de lado, porque a gente tem, né, coisas mais estruturais, e falar de aborto, e falar de maconha, e falar de algumas questões que podem, inclusive, acabar com a candidatura, não são tocados. Então, eu me propus a fazer lives para conversar com os políticos que têm pauta de cannabis no programa de governo. Porque, para mim, em 2022, a gente não ter uma eleição, não falar de cannabis e como vai ser o processo de legalização, que já está acontecendo, porque a gente está vivendo uma pré-legalização, é um Uhum. absurdo. Então, eu estou puxando essa pauta justamente pela importância da gente trazer esse assunto, mesmo porque, quando você estuda ciência política, você entende que só existe saída pela política. Se a gente quiser, né, que a cannabis ela seja mais justa, que o acesso à planta facilite, que chegue para todo mundo, a gente precisa de políticas públicas porque elas vão atingir mais gente mais rápido. Com certeza. Oh, maravilha, Luna. Muito obrigada. Então, parabéns pela iniciativa da Inflore, que está com as inscrições abertas. Rola bônus especial até o dia 22. Então, pessoal, aproveitem. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar o link na matéria também, viu, Luna? Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Valeu Muito mesmo. obrigada, obrigada a todo mundo. E é isso, vamos aumentar o conhecimento dentro dessa indústria. Com certeza. Conta com a gente do portal Cannabis e Saúde. Inclusive, nós estamos cobrindo pautas políticas também, cobrimos a iniciativa da bancada da Cannabis, que foi uma iniciativa de diferentes
candidatos a deputado federal no Brasil. Estamos vendo com bons olhos, né, essa iniciativa, porque realmente a pauta da cannabis tem que estar na mesa da política brasileira, né, Luna? E tem dedinho meu aí também nessa, nessa bancada. Que bom, que bom. Bom, Luna, conta com a gente do Cannabis e Saúde. Parabéns e vida longa aos seus projetos. Obrigada, querida. Valeu, obrigada.